Olá, a gente retorna aqui à Revolução Russa para falar agora após a saída da Primeira Guerra Mundial, após a saída da Primeira Guerra Mundial aí por Lenin. Lenin sai aí dessa Primeira Guerra Mundial com bastante prejuízo. Ele perdeu aí essas regiões aí, vocês vão ver pelo mapa da direita aí, Estônia, Letônia, Lituânia, e aí ele foi questionado, como é que você faz isso? Como é que você sai da guerra, como é que você tem um prejuízo desse? Ele disse, olha, é melhor perder um dedo que a mão toda, né? Que a mão toda e a mão. Por quê? Porque os 3 governos anteriores não quiseram sair da guerra. Foi o czar Nicolau, né, o Romanov, foi Lvov, depois Kerensky. Se ele permanecesse na guerra, o que aconteceria? Ele seria também destituído. Então, melhor perder aquela região ali, extremamente fértil, um prejuízo muito grande para a Rússia, mas continuar no poder. O nome do tratado foi esse que está aí, foi Brest-Litovsk. Né? Não confundo, depois a gente vai ter outro tratado que é Ribbentrop-Molotov, mas será lá em 1938, na Segunda Guerra Mundial. E aí a Rússia terá tempo para se organizar, Mas não foi tanto tempo, viu, pessoal? Assim que se estabeleceu o governo, acabou a Primeira Guerra Mundial, tem início na Rússia uma guerra, né, chamada de Guerra Civil, mas na verdade ela não era bem uma guerra civil, porque contava sim com algumas pessoas de nacionalidade russa que haviam perdido o poder e queriam retornar para ele, mas também contava com pessoas vindas de outro país que haviam participado da Primeira Guerra. Mas aí o que acontece? Essas pessoas estavam cansadas de guerra, eles acabam desistindo da guerra, né? Acaba sendo derrotado. Aí quem comandou, né, foi uma guerra entre 2 exércitos, o exército branco, que era o exército invasor, e o exército vermelho, que era o exército russo. O exército vermelho foi comandado por Trotsky. Após essa guerra, a Rússia vai passar por uma crise muito grande, vai instituir-se aí o chamado comunismo de guerra. O que foi isso? Instituiu-se o trabalho obrigatório, parte da colheita foi tomada, estabeleceu-se o salário igual, né? E criou-se também, a partir daí, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que isso significa? Que era uma união de países sob a forma de produção socialista e comandada por sovietes. Soviete, grosso modo, não dá para a gente ter uma comparação do Brasil, mas era como se fossem os sindicatos, só que lá uma representação nacional e não local. Né? Soviete de soldado, soviete de trabalhador do campo, soviete de trabalhador da indústria e por aí vai. Então, teoricamente, a Rússia seria comandada por esses sovietes. Mas lembrando daquela velha discussão de Bakunin, quando ele dizia a ditadura do proletariado vai virar uma ditadura do partido, que vai virar uma ditadura do secretário-geral. E foi justamente isso que aconteceu. A Rússia transformou-se numa ditadura unipessoal. A princípio, uma ditadura de Lenin, essa figura que está aí do lado é Trotsky, viu, pessoal? Lev Davidovich Bronstein, chamado também de Trotsky. Ela vem, né, para uma ditadura pessoal de Lenin e daqui a pouco a gente vê o que vai ocorrer. Após aí também uma tentativa de recuperação, aí da economia, a Rússia, para estimular a produção, ela institui essa chamada NEP, né, a nova política econômica, que vai tomar medidas aí que a gente pode considerar de medidas capitalistas. As pessoas podiam ter pequenos comércios, né? O produto agrícola, uma parte, e é claro, o governo tomava posse, afinal de contas, a terra era de todo mundo, né? O cara não produzia só para ele, mas outra se poderia comercializar, descolar ali, né, algum bônus, algum trocado para utilizar. O serviço obrigatório foi supresso, já acabou com ele, e houve o fim da chamada remuneração igualitária. O que é isso? O que é remuneração igualitária, pessoal? Todo mundo ganhava a mesma coisa. Você vai para Cuba hoje, o salário é $50. Quanto ganha o cara que planta fumo para fazer charuto, tá, o cara que enrola o charuto, $50. Quando ganha o médico, $50, o engenheiro, $50. É o salário de todas as pessoas. Isso foi supresso. Só que foi por um pequeno tempo, pessoal. Logo após, a coisa aí degringolou, tá certo? O que ocorre? Lenin morre. Lenin não deixou aí nenhum substituto. Ele não estipulou que ninguém o substituiria. Resultado, há uma disputa agora entre Stalin e Trotsky. Eles tinham duas visões bem diferentes da Revolução. A visão de Stalin
era a de quê? Era a de que a revolução deveria permanecer primeiro na Rússia, se firmar lá, para depois descambar para o mundo. A visão de Lenin não. Lenin dizia que a Revolução Russa só funcionaria se ela fosse espalhada por toda a Europa, depois pelo mundo todo. Senão a Rússia seria uma ilha socialista que seria afogada por essas nações capitalistas antissocialistas. Nesse confronto, venceu Stalin. Stalin era um burocrata, né? Ele comandava, ele tinha organização, papel, ele convence as pessoas, chega ao poder. A partir da chegada dele ao poder, pessoal, o que vai acontecer? Uma coisa muito comum. Todo ditador, ele não aceita que ninguém se sobressaia. Por quê? Porque aquela pessoa pode tornar-se unida depois. Né? Há um ditado bem antigo que é: prego que muito aparece, toma martelada. E era o que acontecia na Rússia. Inclusive, as pessoas que apoiaram Stalin na sua tomada do poder foram executadas. Os caras eram julgados, considerados traidores. Ah, diretores eram, porque os julgamentos eram forjados. Os juízes estavam sob o comando de Stalin e simplesmente iam. Os caras eram tirados do partido, os expurgos, muitas vezes eram expulsos da Rússia, né, ou iam para a prisão na Sibéria, que era uma sentença de morte. Né? Imagina o que é uma prisão a 20, 30 graus negativos. E o que vai acontecer com Trotsky é isso. Trotsky vai ser expulso do partido, depois ele vai ser exilado, né, vai fugir por toda a Europa, até que chega aqui ao México e é assassinado a mando de Stalin. Diz que ele foi morto com aqueles picadores de gelo, uma espécie de martelo com uma ponta. Quando chegaram lá, aquilo ainda estava cravado no olho dele lá e ele se estribuchando todo até morrer. Então foi isso que aconteceu. Stalin simplesmente vai tomar o poder. Mas vai comandar a Rússia com mão de ferro, né? Vai tornar-se esse ditador. Ele vai construir a história se colocando como grande herói, né? Vai reescrever a história. Se você ouvir uma música do Rage Against the Machine, ela chama Testify. Ele diz: Who controls the present controls the past. Who controls the past controls the future. Essa frase não é deles, né? É de um livro chamado 1984. Quem controla o presente controla o passado. E quem controla o passado controla o futuro. Ou seja, eu comando o país. Eu vou reescrever a história. Os livros didáticos que eu vou lançar são os livros que eu vou determinar o que eu quero nele. E o que é que Stalin fez? Construiu a sua imagem através da educação, através da mídia, através da comunicação, como grande herói da Revolução Russa. Né? Para quem pensa que Photoshop é coisa nova, ele fez isso na União Soviética. Ele pegava os cartazes, tinha várias pessoas que ele próprio havia condenado e executado, e ia modificando. No fim das contas, só sobrou como grandes revolucionários ele e Lenin. Né? Lenin ele não podia perseguir e matar, afinal de contas, Lenin já estava morto. Resultado, pessoal, a ditadura, como Bakunin havia previsto, transformou-se não numa ditadura do povo, mas em uma ditadura unipessoal, uma ditadura de Stalin. Né? Ele juntou a uma elite burocrática também, porque ninguém governa só, não é, pessoal? Você não vai governar só. Você tem que ter ali o suporte para lhe acompanhar, uma elite militar, o pessoal que comanda tudo. Esses viviam muito bem, viviam tranquilos, né? Aproveitavam-se de todas as benesses do Estado, viviam bem, enquanto a massa da população vivia na miséria. Isso mesmo, o socialismo, ele leva à miséria e exploração. Não existe socialismo igualitário. Onde ele se instituiu, ele não prestou. A gente vai ver futuramente o que aconteceu com a Alemanha, ela é dividida, né? A capital da Alemanha é dividida em duas partes, uma capitalista e uma socialista. Quem construiu o muro foi a parte socialista, não foi a capitalista, ou seja, o povo não queria fugir do capitalismo para o socialismo. Era o oposto. E como foi previsto, a União Soviética acabou sendo isolada, né? Foi boicotada em seu comércio, né? Ela teve que desenvolver-se por conta própria. E a partir daí, o que é que eles vão fazer? Instituíram chamados planos quinquenais. O que é que era um plano quinquenal? Quinquenal 5. Estabelecia-se aquilo que deveria ser feito em 5 anos. A Rússia não tem indústria, ela não poderia comprar de outros países, ninguém venderia para a Rússia, né? Então o que é que eles fizeram? Bom, o que é que a gente precisa? A gente precisa de ferro, a gente precisa de aço para construir. Então vamos investir aí na metalurgia. Daqui a pouco vamos escurecer aqui.
que iria fazer, né? A Rússia resolveu aí investir nessa industrialização e principalmente no desenvolvimento bélico. O desenvolvimento bélico, afinal de contas, havia um perigo constante dela ser invadida, né? Inclusive foi uma das táticas utilizadas para futuramente quebrar a Rússia. Então dizia-se que era mais fácil você conseguir uma granada na Rússia do que uma panela para você cozinhar. A Rússia desenvolveu armamentos aí na época da virada de 2000, vocês não devem se lembrar, nasceram tudo depois aí, a meninada que está no segundo ano aí, né? E tal, é nono ano, oitavo ano que estuda a Revolução Russa, mas havia um perigo chamado bug do milênio, achava-se que os computadores ao chegar em 31 de dezembro de 1999 não saberiam o que fazer, poderia dar problema, apagar a conta, apagar tudo, o mundo entrar. O maior medo era o que poderia acontecer com aquelas bombas russas que estavam lá. Alguns diziam que nem tinha bomba nem nada, né? Passava aquela carreta com aquele míssil daquele tamanho e dizia que só tinha casca, mas quem ia arriscar para ver se era verdade isso, né? E esse isolamento também acabou tendo para a Rússia uma vantagem, viu, pessoal? Logo depois aí, que Stalin assume o poder, pouco tempo depois, o mundo inteiro passou por uma crise. Não, o mundo inteiro não, só o mundo capitalista. O socialismo passou light, tranquilo. Por quê? Porque ele não detinha esse interesse de comerciar com outros países. Então os países pararam de comprar, mas nunca compraram. Então a Rússia permaneceu incólume, tranquila, a toda essa crise de 1929, por conta desse isolamento. Há mares que vem para bem, né? Há mares aí que vem para bem. E aí eu gostaria de falar agora com vocês sobre esse livro que fala sobre a Revolução Russa. O nome dele é A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O outro nome que ele tem também é The Animal Farm, né? A Fazenda dos Animais. Vocês poderiam, quando vocês lerem, vocês vão ver que ele é uma crítica dura ao socialismo, né? Existe aí uma elite que toma o poder, come bem, bebe, se veste, anda em pé, vive na casa do antigo dono, tem todas as benesses do Estado, enquanto aos outros só resta o trabalho e a vigilância dos soldados, né? Que no caso aí são os cães. Quem vive bem são os porcos. Você diz, mas é claro que você critica, todo capitalista critica o socialismo. Não. George Orwell, ele era um socialista, que se decepcionou amargamente com os destinos da União Soviética. Então, quando vocês verem, eu peço que dêem uma observada nele, tem um filme também, né? Aquilo ali não é um capitalista que está criticando o socialismo, é um socialista decepcionado. Pessoal, o local onde mais se matou socialistas, comunistas, foi na União Soviética. Fosse de bala, fosse de frio ou fosse de fome. Entenderam? Aqui no Brasil houve perseguição, houve prisão, houve, mas elas não foram lá, passou da casa de milhões de pessoas. Então o socialismo, ele transformou-se nisso. Não foi um regime, teoricamente o socialismo é bonito. Se você ler o socialismo, ele é lindo, é maravilhoso, pense numa coisa boa. Mas na prática ele vai descambar em miséria, em exploração extrema em todos os locais onde se instala. Sempre haverá uma elite que vai viver bem, que vai usufruir das benesses do Estado, enquanto a massa da população viverá na miséria. E é sobre isso que o livro fala, né? A Revolução dos Bichos. O livro está aí na internet, vocês podem baixar aí o PDF, é gratuito. E vocês podem ver também, procurem lá no YouTube os 2 filmes sobre a Revolução dos Bichos, está lá. Um é um desenho animado, esse é legendado, da década de 50, e o outro já é agora, depois dos anos 2010, né, 2017, se não me engano, que é um filme com animais, tipo aquele porquinho, agora me passou o nome dele, né, aquele porquinho e tal, que o cara põe para criar ovelhas e tal. Então vai ser naquele naipe ali, assistam e vejam. Aquilo ali é o retrato do que foi o socialismo, de fato mesmo. E no final, você não sabe mais quem são porcos e quem são homens. Até.